Iniciar a apresentação. Hoje nós vamos falar sobre os últimos estilos que ficaram. Na realidade, existem inúmeros estilos que são considerados, na realidade, quando você vai construir ou que você vai fazer um projeto de uma residência ou de uma indústria, seja lá o que for, qualquer projeto, você se você for fazer atualmente, você vai fazer com os recursos que são disponíveis, com os materiais construtivos que são disponíveis, com todos os elementos que estão disponíveis no mercado, que você vai, com suas ideias, com seus conhecimentos, fazer um novo tipo de apresentação desse projeto. Então, não é diferente também, desde a época do descobrimento do Brasil, que se utilizou os recursos que se tinham na época e depois foram os eventos que aconteciam na Europa que foram contribuindo para isso, para que cada vez mais sempre baseados, o que surgia na Europa é que aqui copiavam, era dessa forma, até que surgiu, como vocês viram na aula passada, que a gente falou sobre o neocolonial, quer dizer, o novo colonial, que é o Brasil vendo que há essa possibilidade de ter uma característica, uma arquitetura de característica própria, com a linguagem brasileira. Então, a busca por uma linguagem genuína brasileira é que levou ao neocolonialismo, né? E outros estilos foram surgindo à medida que foi o Brasil se desenvolvendo, havendo progresso com a Revolução Industrial, muitas indústrias vieram para o Brasil, então tudo isso contribuiu para que outros tipos de construção aparecessem. Então, existem várias, se algum dia vocês forem ler alguma coisa sobre isso, vocês vão ver que existem muitas denominações para estilos arquitetônicos. Mas os mais importantes, que tiveram mais representatividade, foram esses que mostrei para você. Então, hoje nós vamos falar sobre dois estilos que têm a denominação na língua francesa, né, que é o Art Nouveau e Art Déco, que vocês vão ver que são estilos que estão presentes no nosso ambiente, né? Na nossa cidade, onde vocês moram, vocês vão ver que tem muita ligação com o desenvolvimento do Brasil e desenvolvimento das cidades, e houve muito a evolução desses estilos nessas cidades, principalmente o Art Deco. Então, vou iniciar aqui a apresentação e depois eu falo só uma pincelada sobre o modernismo, que é um estilo que até a contemporaneidade, né, são estilos marcantes que até hoje que estão hoje representando a linguagem arquitetônica desse tipo de estilo, né? Então, eu não botei só alguns exemplos, mas nós temos, depois eu falo para vocês, nós temos grandes exemplos aqui em Salvador, mas também ia ficar muito cheio de imagens ou o PowerPoint, mas eu falo para vocês aí. Vamos ver. O estilo que nós vamos falar é esse estilo Art Nouveau, né, que é em francês, Arte Nova, que ela foi um movimento artístico. Normalmente, todos esses estilos surgiam a partir de movimentos, de encontros que existiam nesses lugares para divulgar um determinado estilo, que lá a arte era muito efervescente, né, na França, e então, em toda a Europa, né? Então, nesse caso aí, foi esse que aconteceu em Paris, foi em 1980, 1910, e se manifestou principalmente nas artes plásticas, na escultura, no design e na arquitetura. Ele foi muito baseado nas artes plásticas. Vocês vão ver que vocês já devem ter visto em
leitura de vocês, por aí na sua vida de vocês, algum desses exemplos aí que eu vou mostrar para vocês. Esse estilo influenciou o surgimento do design gráfico, que não existia, e do design de interiores, que começaram a surgir a partir desse período, no início do século XX. Aqui, ó, são essas gravuras que foram representativas, muito representativas, e que levaram isso aqui não só para mobiliário, como para representação de arquitetura, vocês vão ver. Então, contribuiu muito para o desenvolvimento dessa arte. Isso aqui é um tcheco, né? Alfonso Maria Mucha, que ele viveu nesse período, de 1960, e morreu em 1939 de pneumonia. Mas ele contribuiu muito com esse trabalho dele, e é lindo, né? Esse tipo de gravura. O termo Arte Nouveau, em 1895, começou a partir disso aqui. Um comerciante de arte, colecionador, né? Ele solicitou arquitetos e designers a redecoração da sua galeria de arte, que era a galeria L'Art Nouveau, localizada em Paris. Então, a partir disso aqui é que começou, com esse trabalho que fizeram nessa galeria, é que denominou o estilo de Arte Nouveau. As belas obras criadas para o projeto foram exibidas na Exposição Universal de Paris, em 1900, dando visibilidade mundial ao estilo que ficou conhecido como Arte Nouveau. O período em que a Arte Nouveau ficou muito em voga é conhecido como Belle Époque. Aqui nós temos um exemplo, é lindo esse templo, né, que é o Templo da Sagrada Família. Ela fica em Barcelona, né, na Espanha, e aí até hoje não foi concluída, né, porque esse é feito é Antoni Gaudí, botei um, mas é Antoni Gaudí, não tem um acento não, deixa eu consertar aqui. Antoni Gaudí, então aqui é a Sagrada Família, e até hoje ainda estão trabalhando, a previsão de terminar em 2027 ainda. Eu estive nesse local, acho que tem uns 4 anos, e eu não pude nem entrar. É um ponto turístico, né? E para visitação é difícil você conseguir entrar, e nessa época eu não consegui mais disponibilidade de vaga, né? De tanta gente no mundo todo que vai visitar esse monumento. Então, só vi por fora mesmo, mas é muito bonito. As principais características do Arte Nouveau, né? A utilização do vidro, da madeira e cimento, racionalismo e ciência, oposição ao romantismo, ornamentação baseada em formas orgânicas de plantas assimétricas, presença de figuras femininas com contornos fortes e os temas da natureza, tipo essas gravuras, coisas da natureza, floral, figuras femininas e tal. E esse Gaudí, as construções dele tem muita coisa assim assimétrica, muita coisa de arquitetura bastante diferente que ele faz na Espanha, né? Período que ele viveu. Então, é muito complexa a arquitetura que ele desenvolve lá, com vários ornatos, muito cheio de detalhes. E aqui eu vou ter alguns exemplos para vocês, principalmente nesse estilo Arte Nouveau, principalmente na decoração, como eu falei para vocês, que começou a decoração de interiores a partir dessa época. Então, as escadas eram ornadas com ferro e trabalhadas, né? Tudo com motivos de florais ou rebuscados. Aqui é um balaúcho da escada de Solvay, em Bruxelas, na Bélgica, que foi feito por esse arquiteto bélgico, Vitor. Também aqui, detalhe de algumas escadas, essa aqui é na Itália, aqui na Espanha, aqui também. Né? Olha só o detalhe. Isso aqui é de Gaudí, essa portada aqui. Isso aqui também é dele.
Aqui não, eu não me lembro de quem foi. Esse aqui de uma casa na Itália. Então, repare que aí começa a se usar vitrô, vidros decorados, coloridos, bem rebuscada a ornamentação. Aqui é um hotel, né? Em Budapeste, na Hungria também. Olhe bem como é a característica desse hotel. Todo rebuscado, trabalhado. Aqui bem próximo, a volumetria do movimento que tem na fachada não é uma coisa superfície lisa, ela é bem movimentada, tem esses reentrances, então tem toda uma volumetria característica do estilo, né, do estilo Art Nouveau da época. Aqui no Brasil, nós temos alguns exemplos. Esse aqui é um viaduto de Santa Efigênia, em São Paulo. Você vê que o guarda-corpo desse viaduto também super decorado, também com estilo, também foi no início do século XX, que foi feito esse viaduto. Eu não sei de quem foi que fez, mas com a característica Arte Nouveau, né? Temos também um exemplo aqui, que é o interior da Confeitaria Colombo. Isso aqui fica no centro histórico, né? Na parte central do Rio de Janeiro, que é uma confeitaria que até hoje funciona. É toda de espelho, um espelho de cristal, né? E tem esse forro, esse detalhe aqui, esse vitrô aqui no forro, tem um detalhe maior ali para vocês verem, é muito requintada, muito bonita e muito frequentada, é um ponto turístico. Aqui, o vitrô, que tem quando vocês forem no Rio de Janeiro, vocês não vão deixar de ir nesse lugar, porque vale a pena conhecer o interior o exterior é mais simples, mas o interior que é bem trabalhado. Ô, Graça, se puder tentar colocar com uma apresentação em tela cheia. Ai, Jesus. Tá bom? Tá bom, obrigada. Então, vou voltar. Aqui é a Sagrada Família, né, de Gaudí. Isso aqui é monstruosidade, né? Ele tem 107 metros de altura. É bem alto mesmo. Aqui, sim, outro exemplo de Arte Nouveau, aqui em São Paulo, que chamam de Castelinho, né? Tem essa forma circulares, esses buscados na fachada, esses detalhes todos, o trabalho nos gradins de ferro, que caracterizam o estilo Arte Nouveau. Aqui essa imagem não ficou muito boa, mas é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Também é outro exemplo de Arte Nouveau. Os vidros também, tudo aqui em vitrô, né? Todo trabalhado. Não dá para ver direito, mas é muito grande, ele ocupa quase um quarteirão. Eu botei uma imagem aqui para vocês terem ideia de como é. Tem toda essa volumetria, não é uma coisa parada, certo? Ela tem movimento, a fachada, vários níveis, e termina com essa cúpula aqui na parte superior. Aqui é o Castelo de Manguinhos, ele foi criado também, tem uma mistura de estilos, que tem uma coisa assim meio no estilo, como é que eu vou chamar esse estilo? Esqueci o nome agora, depois eu lembro. Foi feito para deixa eu ver, acho que foi para ciência, alguma coisa relativa à pesquisa e ciência, e isso hoje em dia funciona a Fiocruz, ainda funciona lá, em 1906. Então, foi o arquiteto Luiz Moraes, ele é brasileiro, que fez isso aí. Aqui em Salvador, nós temos esse exemplo aqui,
que fica... Vocês conhecem? Alguém conhece essa casa aqui em Salvador? É o Solar. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu não conheço, não. Deve ser. Eu não Não? conheço, não. Ó, Fica então, na Ribeira? fica na Também não. Ribeira. Eu já vi, mas eu nunca vi. Hoje em dia funciona a sorveteria. Então, quando vocês vierem a Salvador, vocês podem ir lá na Ribeira. Aqui funciona atualmente uma sorveteria. É o Solar Amado Batista, que é um casarão, né, feito por um comerciante de carne na época, né, em 1904. E essa construção, ela tem o ferro fundido, né, que foi importado da Inglaterra. Os vidros das portas e das janelas são franceses, também estilo Arte Nouveau. Quando não eram jateados, eles eram com vitro coloridos, né? E esses aí, eles são jateados. Você vê que eles são com desenhos mais em branco, né? Jateado. O pé direito é alto, né? Tem uns 4 metros de pé direito. E toda a casa ela tem pintura parietal, que são pinturas nas paredes, né? Que era muito usual. Ou usavam pintura mesmo feita por artistas locais, ou que vinham do exterior, ou se não, utilizavam também papel de parede. Eles já começavam, nessa época, usava muito papel de parede. Nesse caso aí, existem pinturas mesmo, eu não sei se ainda persiste. Esse aqui também são azulejos. É bem interessante. Então, vocês podem ir, que funciona numa sorveteria, dá para vocês irem na sorveteria e ainda ter condição de visitar essa casa, que ela é muito bonita. Então, agora nós vamos falar sobre o Art Deco. O Art Deco ela é o que vocês vão ver, vão poder observar, que é o que nós temos muito mais representatividade desse estilo aqui em toda a Bahia, né? O termo Art Deco é de origem francesa, refere-se à criação de artes decorativas, que é arte decorativa. Se afirma no design, no mobiliário, na decoração, como também na arquitetura. Iniciou a partir da Exposição Internacional de Arte Decorativas e Industriais Modernas em 1925. Sempre um estilo se iniciava a partir das intenções que eram apresentadas nessas exposições. As características da arquitetura Art Deco são, ela é pouco conhecida. Eu botei isso aqui, não tem nada a ver com característica, mas ficou meio estranho. É porque esse estilo ele é pouco conhecido e valorizado. Embora ele tenha muita representatividade, vocês vão se identificar com o que eu vou apresentar para vocês. Essa tendência tem uma presença muito forte no cenário urbano desde 1930 a 1950. É um estilo puro e marcante. Tem o uso de linhas retas e formas geométricas bem marcadas, emprego do concreto armado, influência das vanguardas artísticas do futurismo, cubismo, que já começavam a surgir, influência do construtivismo, modernismo, abstração geométrica, ornamentação de forma pontual. Então, o justo equilíbrio. Então, é assim que se via o Art Deco, um justo equilíbrio, os atuais interiores executados com simplicidade e perfeita harmonia, com as linhas externas, revelam que já se vai chegando ao desejado ajustamento da ornamentação do edifício. Então, aqui já tem um comentário favorável já desse estilo que começava a surgir. Aqui tem um exemplo desse estilo, você vê que ele tem formas geométricas, formas retilíneas, apresentação de retângulos, círculos, e quando começou a surgir também os basculantes, nesse período. Então, aqui é o estádio do Pacaembu, em São Paulo, que até, eu não sei se tem até hoje, se destruíram depois que fizeram tanto estádio que eu nem sei, mas eu acho que deve existir. É a fachada do estádio do Pacaembu, em São Paulo. Sim, e aí com a chegada da Revolução Industrial, aqui vieram várias indústrias para o Brasil, né?
E com essas indústrias, eles faziam também as residências dos funcionários, as casas, né, para operários. E aí se utilizou muito, repare só esse estilo que a gente vê muito aí nas fachadas das casas, né? Esse é o Art Deco. Então, formas retas, tá vendo? Escalonado, esses detalhes aqui, esses detalhes sempre retos, nada assim, tudo muito abreviado, arquitetura mais simplificada. Então, isso foi muito utilizado aqui no Brasil. E a gente ainda vê por aí, né? Esses frisos mesmos aqui, foi muito usado, esse tipo de platibanda também, usado demais, aqui o basculante, bandeiras, frisos, então, muitos motivos geométricos que foram realmente usados. Aqui uma fábrica de tecido, né, que em Minas Gerais, você vê que isso aí a gente vê na nossa cidade, né, toda a cidade do interior tem um local desse aí, tem uma arquitetura desse tipo. Então, formas geométricas, arcos, platibanda dessa forma. Então, este também é outro modelo do Art Deco, bem simplificado. Eu coloquei isso aqui para mostrar também esses frisos, que é bem interessante, bem característico da época. Os basculantes, está vendo aqui é um prédio da hidrelétrica de uma companhia de tecidos, onde ficavam os maquinários para a produção de energia, né? Então, todas as indústrias, geralmente nessa época, que começaram a vir para o Brasil, no início do século XX, aí começavam a ser construídas com esse novo estilo que estava surgindo, que foi o Art Deco, né? Aqui é uma fábrica EPU, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Não existe mais essa fábrica, mas o prédio existe. Aqui era uma fábrica de coisas de armarinho, ligas e fitas, essas coisas. Então, também outro motivo, e também começou a ter os prédios com mais andares, que não era comum, então começaram a partir dessa época. Outra fábrica de tecido Renault, em Santa Catarina, também com esse estilo, repare só esses eixos verticais, que eram detalhes, os basculantes, então, muito característico do Art Deco. Esse elemento aqui, que não é muito do estilo, mas foi adaptado aqui, né? Aqui o Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, ainda existe até hoje, também é outro estilo. Ele tem, repare que tem essa marquise que começa a surgir também aqui em vários prédios aqui em Salvador. Apareceram esse elemento decorativo esse tipo de arquitetura. Então começou a aparecer essas marquises que não era muito comum em outro tipo de arquitetura. Então também esses eixos, essa volumetria não era uma coisa muito parada, ela tinha uma volumetria, mas sempre ligada com formas geométricas, sempre linhas verticais e formas geométricas. Aí começa o emprego também do cimento, né? Muito usado. Então aqui, repare que já... Vocês conhecem esse prédio? Eu não botei nem o nome do prédio para ver se alguém sabe que prédio é esse. É aqui em Salvador. É um grande exemplo foi tombado pelo IFAM no final do século XX. Alguém sabe que prédio é esse? Eu já vi, só que eu não sei que prédio é, não. É o bem característico desse estilo, Art Deco. Ele tem 7 andares, entendeu? Aí também você vê que é formas geométricas, ele bem certinho, não tem nenhum rebuscado, não tem nenhum elemento decorado, nada disso, é mais simplificado, mas tem as linhas marcantes, né?
que são esses eixos. E principalmente nessa época começou a surgir esse tipo de, por exemplo, usar a esquina, né? Então ele vai de uma rua a outra formando essa esquina, então uma parte meio curva aqui nessa extremidade. Então isso aqui foi muito usado nessa época em várias cidades. Esse aqui é Edifício Sulacap. Ninguém sabe? Aqui é a ladeira de São Bento e aqui é Carlos Gomes. Carlos Gomes aqui. Fica ali na Praça da Sé, né? Aqui é a Praça Castro Alves. Sim. Entendeu? Aqui embaixo é Castro Alves. Aqui é a Igreja de São Bento, tá vendo? Aqui é a ladeira de São Bento e aqui onde o trio elétrico faz a curva aqui, da Avenida 7 para Carlos Gomes. Aqui fica, aqui embaixo, fica a Praça Castro Alves. Então ele tem esse formato assim. Também é outro hotel que tem mais em cima, tem outras construções que tem esse mesmo recurso aqui, usando a esquina, formando essa parte curva aqui. Muito usado. Aqui é o Palácio do Comércio em São Paulo, também no estilo. É que eu falei para vocês, tipo um combongô, né? Com essa iluminação mais fechada, as esquadrias retas. Então, olha aqui a marquise, esse detalhe aqui, muito dessa época, do Arte Deco. Aqui é o Instituto do Cacau, que até hoje existe aqui em Salvador, no comércio. Então, também tem uma arquitetura bem marcante, bem característica, bem geometrizante, né? Olha as marquises, bem no detalhe do estilo bem forte. Aqui eu peguei de uma apresentação que eu vi aqui no Arte que eu achei interessante, na Faculdade de Design. Então ele mostra porque esse estilo apareceu não só na arquitetura, como também em escultura, né? O Monumento Cristo Redentor é uma estátua Art Deco do mundo, construída em 1922 e 1931. Aqui tem o edifício Acaiaca, que fica em Belo Horizonte também. E outro, também ele é de uma forma de esquina, só que ele não é arredondado, ele já faz essa forma geometrizante assim, desse jeito, né? Aqui nós temos o Empire State, em Nova York, e aqui o edifício Chrysler também, em Nova York. Também são dois representantes desse estilo. Aqui um coreto da Praça Cívica em Goiânia, você nem conheça. Em Goiânia, aqui é a estação ferroviária. Muitas estações ferroviárias têm esse estilo. Em Goiânia, será que alguém está pedindo para entrar? Museu, deixa eu fechar aqui para ver. Então tem gente ainda pedindo para entrar, tá vendo, Thaís? Jesus. Vamos ver. Deixa eu aumentar aqui. Então, sim, aí isso foi muito utilizado, né? Em várias estações ferroviárias ele tem esse estilo Art Deco. Aqui em Goiânia também o Zoroastro Arteaga. Também é outra característica desse estilo, só que ele tem colunatas que não era comum no estilo ter colunas, mas ele tem muitas formas geométricas na sua representação. Outro marcante, né, que é o símbolo de Salvador, que é o elevador Lacerda. O elevador Lacerda tem esse nome porque ele foi construído por Lacerda, né, que foi um engenheiro que construiu, né? Ele inicialmente ele era dessa forma, só tinha essa parte aqui, né? E aí depois, em 1930, que ele foi acrescido e foi transformado, né? De colonial, que era antes, para o estilo Arte Nouveau. Então ele foi transformado em 1930, né? E foi também acrescido, né? Essa parte toda aqui que surgiu depois.
Bem, agora vamos falar só um pouquinho do modernismo. O modernismo foi influenciado pelas mudanças tecnológicas. A arquitetura moderna definiu um novo estilo de criação por meio de ideias originais e de vanguarda, rejeitando o caráter tradicional dos movimentos anteriores. A sociedade buscava acompanhar esse movimento, surgindo novas soluções e materiais para a sua produção, como o aço, o vidro e o concreto reforçado. Vale destacar que, apesar de promover o novo e a inovação, a arquitetura moderna não deixou de lado a racionalidade, isto é, esse estilo, além de rejeitar elementos de ornamentação, também valorizou o uso racional de materiais e tecnologias para produzir obras modernas. Quer dizer, aí, agora, os arquitetos, os engenheiros que iam projetar, eles tinham uma variedade, uma gama enorme de elementos, de novos materiais que podiam facilitar a sua composição artística, o seu trabalho, né, o seu desenvolvimento do seu trabalho. O contexto geral era de lógica e funcionalidade. Entre as principais características da arquitetura moderna estão elementos lineares, formas simples, aparências retangulares e figuras geométricas. Então, é o que a gente vê hoje em dia, né, desde o início do modernismo até a contemporaneidade. As características da arquitetura moderna é a simplicidade, né? Que hoje em dia você não vê mais aquele rebuscado que você via no Arte Nouveau, nada disso. É uma coisa, uma representação mais simples, mais uma coisa estética, uma estética limpa, sem muitos detalhes. A arquitetura moderna conta com linhas horizontais e verticais, traços bem feitos e formas simples e geométricas. Funcionalidade, outra característica, que é o emprego de elementos como o concreto e o aço em sua essência, além de prestigiarem a funcionalidade. Também imprime valorização aos ambientes. Assim, por meio deles e de sua verticalização, os espaços ficam livres, também são prestigiados. Os espaços são mais abertos, não tem aquela limitação, como a gente fala na parte de decoração interior, são os conceitos abertos, né? Não tem muitas paredes, os espaços eles se conjugam, né? Então, há uma integração. Para que essa integração é outra característica que visa proporcionar vistas incríveis e promover o paisagismo natural. Então, para obter vistas melhores de dentro, fora do imóvel, promovendo a integração da vegetação com o projeto arquitetônico em si, com a casa. Acontece uma grande integração entre esses espaços internos e externos gerada pelo uso de alguns materiais, como o vidro. O vidro passou a ser usado muito mesmo, muito, não só por pessoas que tenham abastadas, como qualquer outra pessoa. Você vê que hoje em dia você vê construções em lugares, digamos, que tem localidades que têm menor poder aquisitivo, porém com a utilização de muito vidro, porque o vidro ficou até mais barato do que a madeira, né? Então, é utilizado muito vidro nas suas esquadrias. Iluminação. A iluminação também é uma característica predominante que serve para destacar os elementos da obra, né? Criar cenários diferentes. A iluminação natural surge valorizando tanto o interior como a parte externa e destacando também as vistas e as paisagens. Então, ai Jesus. Espaços livres. Uma das principais características da arquitetura moderna é a valorização dos espaços livres. Essa proposta, além de promover a conexão das pessoas com as construções, também prestigia a ventilação, a iluminação e as zonas de respiro. Então, há uma característica desse tipo de arquitetura de valorizar as áreas livres, né?
Planta livre, é o que eu falei, a planta livre também é uma coisa que se liga muito com a funcionalidade, com a integração, que é o intuito de modificar o espaço sem danificar a estrutura das obras. A planta livre promove a organização, a integração inteligente dos espaços e viabiliza a amplitude. Redução do número de paredes dentro de um projeto. Então, você divide os espaços mais com mobiliário e tem a estrutura uma planta bem livre. Então, isso começou a ser utilizado principalmente em residências. Aqui eu tenho alguns exemplos de arquitetura moderna, como essa casa de Odorico, que foi construída, que foi projetada por Diógenes Rebouças, que foi um arquiteto que trabalhou muito modernista, aqui na Bahia, já falecido. Então, é uma construção que, na época, foi muito revolucionária, né? Você vê que é uma simplificada, não tem nada, ela tem um telhado colonial, que não é nem característica do novo estilo agora que nós usamos, embora muitas pessoas são adeptas de continuar utilizando a telha capa-canal, porque é um tipo de arquitetura que ela dá É bonito, né? De se ver que não está nem dando para ver direito o telhado. Além de ser esteticamente bonita, né? Ela também dá um conforto, um aconchego, sempre a telha, a madeira, dá essa referência. Então, aqui os basculantes, está vendo? Essa casa, ela tem, porque é da um Ipiranga, com a parte de ladeira, ela do outro lado, ela é maior, tá vendo? Aqui é do outro lado, né? Esses detalhezinhos que a gente vê lá, esses basculantes. Então, tem muito vidro, uma coisa que não era usual na época. Então, é uma arquitetura de um lado ele só tem um nível, do outro lado ele tem 3 níveis. Também é muito bonita essa... E ainda existe, né? Ainda existe. Esse aqui é uma casa que foi construída, acho que em 2010, por uma empresa de arquitetura. Então, é um estilo bem modernista, tá vendo? Foi construída aqui num condomínio aqui de Salvador. Então, olhe bem, a estética. Então, a pessoa é um estilo inspirado em uma escultura e revela a ideia de arquitetura moderna de tentar quebrar com o rigor geométrico. Então, ela tem todos esses formatos, quer dizer, a pessoa pode utilizar o que quiser na sua residência, não tem aquela forma correta, né? Então, ela tem vários materiais, de tijolinho, tem pedra, é muito interessante, tem vários recursos. Utilizou, brincou com os elementos disponíveis. E aqui a cobertura, você não vê, é embutida. E é que hoje em dia é muito utilizada na arquitetura contemporânea. Aqui mais próximo, tá vendo? Aqui é o restaurante Coati, foi projetado em 1987 por Lina Bobardi, ela é italiana, mas ela viveu no Brasil. Já é falecida, ela faleceu ano passado. Foi ela e esse outro arquiteto, João Filgueiras Limas, que é conhecido como Lelé, né? Ele também que projetou a Prefeitura de Salvador, que é aquele prédio que é em estrutura de ferro que fica ali na Praça Municipal, ali perto do elevador Lacerda. Também uma estrutura modernista, né? Então, esse aqui é muito interessante, que foi projetado para ser restaurante. Eu acho que só funcionou como restaurante um pequeno período. Hoje em dia, ele foi adquirido para ficar como museu, né? Mas até hoje ele está fechado, está abandonado.
mas é uma construção bem interessante, toda em concreto aparente, e esse concreto nervurado, dessa forma, é uma construção bem interessante mesmo. Fica ao lado da Igreja da Misericórdia, também pertinho da Praça Municipal. Outro detalhe também no interior desse restaurante, é bem interessante também. Tudo com utilização de muito concreto. Aqui é a Faculdade de Arquitetura, daqui da UFBA, que também é um projeto modernista. Ele foi criado por Diógenes Rebouça. Esse aqui é uma imagem antiga da faculdade. Essa faculdade, ela não tem ar-condicionado, no entanto, é muito ventilada, ela fica no alto, né? Aqui em cima é Federação, aqui embaixo é Undina. E então, aqui está antigo, porque aqui nós temos... fizeram outras construções, que aqui fica agora uma parte da porta, que aqui não se vê, não sei se eu botei outra foto. Então, é bem ventilada, bem interessante. Aqui eu não achei uma foto melhor. Tem essa escadaria que liga a parte de Ondina com os estudantes geralmente que têm aula embaixo, em Ondina, Instituto de Matemática, Física, às vezes sobem para a aula em arquitetura, que é essas escadarias que tem aqui do lado. Então, ela é aqui nessa parte aqui toda a estrutura em pedra, mas é toda em concreto aparente, né? Aqui é interessante essa escada também lá na Faculdade de Arquitetura. Essa escada helicoidal, tá vendo? Essa parte dessa coluna aqui funciona elevador. Ele funciona para os... Tem o subsolo, né? São 4 a 5 níveis. Aqui é o MASP, né? De São Paulo, que é o Museu de Arte de São Paulo, que também é estrutura de ferro. Foi construído também por Lina Bobardi, ou foi projetado por Lina Bobardi. Ela fica na Avenida Paulista. Aqui a Avenida Paulista fica... Aqui é a parte posterior, né? À frente, que é essa aqui, que fica a Avenida Paulista, a principal avenida paulista é a Avenida Principal Paulista, Avenida de São Paulo. Aqui são outras avenidas que ficam na parte de trás. Também um prédio muito interessante. Aqui eu botei para vocês só 2 exemplos de arquitetura, mas se vocês forem em condomínios aqui de Salvador, são de pessoas que têm mais recursos, logicamente. O estilo que eles ultimamente é mais usual nessas construções são esse estilo aqui. É o estilo contemporâneo. Pé direito mais alto, tá vendo? Uma estrutura mais verticalizada, com linhas retas, o telhado fica embutido, não aparece. Utilização de materiais, né? O vidro, principalmente, madeira, as portas são imensas. Então, é um tipo de arquitetura contemporânea que foi muito aceitada, né? Aceita pela população, e que é muito usual, embora existem ainda construções que ainda utilizam, acho que como essa vizinha aqui, o telhado, a telha colonial ainda até hoje também é muito aceita. Aqui é uma casa mais simples, que também é o mesmo estilo, tá vendo? Você pode construir, fazer uma arquitetura contemporânea, aqui com concreto aparente, tá vendo? Uma coisa mais simples, no entanto, com a linguagem mais contemporânea, com linhas retas verticais, é uma arquitetura modernista, né? Atual. Bem, gente, e aí terminamos a apresentação. Aí vocês querem perguntar alguma coisa, tiveram alguma dúvida, que vocês acharam dessas arquiteturas aí? Essa arquitetura Art Deco não é a que vocês geralmente veem nas cidades de vocês?
essa arquitetura simplificada, como eu falei para vocês. A gente vê até mesmo em Cruz das Almas, você vê uma arquitetura desse tipo, não é isso? Sim, acho que nas casas mais antigas, né? Mais antigas, exatamente. E essa moderna aí também, as duas que se apresentou hoje acabam sendo as que mais predominam aqui, porque as casas mais novas, de loteamentos, com esse Isso, estilo mais exatamente. moderno, e os bairros mais antigos, tem um bairro tradicional aqui mais antigo, que tem esse contraste, É né? verdade. Então, aí você vê que é uma linguagem que a gente não sabe mais, é um estilo marcante, né? O Art Deco, que você vê muito nas arquiteturas de várias cidades aí pelo interior da Bahia, que foi muito usado. Estações ferroviárias usaram muito, foi realmente nessa década de, né, 1920, 30, eles usavam muito essa linguagem arquitetônica aqui nas estações ferroviárias. Eu acho que até aí de Cruz das Almas, que está bem acabada, né? Já em estado avançado bem danificada, né? Não sei se vocês conhecem a estação ferroviária de Cruz das Almas? Não, Conheço. não conheço. Ela está bem danificada, não há uma proposta de renovação, nada disso, e ela está bem estragada. E aí, gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Ficaram com alguma dúvida? Não, normalmente os estilos, eles... eu tenho medo de fechar aqui. Normalmente, todos os estilos tiveram como um fundamento todas as reuniões que se tinham, eventos que existiam, que apareciam na Europa, né? Então, as pessoas que eram ligadas a esses assuntos, os arquitetos, os engenheiros, os artistas iam para esses eventos e traziam todas essas novidades, né, para, para as nossas cidades. Ou se não, essas pessoas, as indústrias, contratavam esses arquitetos europeus, né, para vir desenvolver. Muitos vieram para São Paulo, para Rio de Janeiro, até mesmo aqui para a Bahia, para desenvolver esse trabalho, né? O edifício Sulacap mesmo, ele não foi construído por brasileiro. Então, ele não foi projetado por brasileiro. Então, ele foi contratado a mão de obra europeia, né, que vieram, por um engenheiro que vieram fazer esse tipo de trabalho. Então, existia tudo isso. Então, quando começamos a parte industrial, né, que foram surgindo as indústrias em todo o país, que não tinham, né? Então, foi indústria de tudo que foi jeito. Então, essas indústrias todas, para a construção dessas indústrias, eram requisitados a mão de obra de engenheiros e arquitetos, ou eram ou eram daqui mesmo, ou se não, eles vinham de outros países, né? Mas essas arquiteturas que eu mostrei para vocês são as arquiteturas mais marcantes, embora outros estilos existam, né? Outras denominações vocês podem encontrar, mas foi em menor proporção. Essas foram as mais marcantes, né? Vocês querem perguntar alguma coisa? Quem falou que não conhece a estação ferroviária de Cruz? Você estava se referindo, Graça, àquela da entrada da cidade, né? Que tem 2 arcos na frente de uma entrada Isso é. que está abandonada. Vocês devem conhecer que tem uns grafites pintados hoje em dia com o nome São João, Cruz das Almas, Água Antiga. Só que realmente não parece ter sido uma estação assim. É verdade. É porque geralmente nessa cidade onde não existe mais a função de estação ferroviária, lógico que não existe mais o trem, mas várias cidades conseguiram restaurar, né, para uma função cultural. Então foi bem interessante, né, na cidade, porque eu sou de Salvador, né, mas meu pai era do interior, e lá na cidade dele, que é Queimadas, fica no sertão baiano,
Lá eles fizeram um centro cultural e uma biblioteca, achei interessante. Funciona é uma maneira de revitalizar a área, né? E lá ainda passa o trem. Não utiliza mais a estação ferroviária, né? Com ponto de estação de trem, mas o trem passa porque eles passam, como chama, muito minério naquela região, né? Então é transportado por trens. Os trens, eu não sei como é que ainda hoje eles conseguem andar nos trilhos, meu Deus. Que até o farol, minha irmã tem uma. Olha, toda a minha infância eu fui para essa cidade. E isso fez com que meus irmãos se apegassem tanto a isso que minha irmã tem uma casa lá que dá justamente para a linha ferroviária, né? E aí nós estive lá um mês passado, eu achei interessante. Aí fui observar. O trem está tão acabado que eu não sei, meu Deus, eu não sei como esse trem consegue um farol que não dá nem para ele enxergar 1 metro de distância. E assim mesmo utilizam, né? Eu não sei por que não revitalizam isso. É um absurdo. Sim, sim. Tem uma cidade ali próxima a Alagoinhas mesmo, que a estação ferroviária virou um matagal, assim, eles não fizeram nada, não restauraram, a edificação perdeu. E não era só a edificação da estação, tinha várias no entorno que poderiam ficar ali para edificações públicas, né? Antigamente funcionava próximo à prefeitura, mas tiveram que mudar, porque ficou uma área completamente isolada, assim. Perderam as edificações. Eu acho que vou contar com vocês, né? Que cada um que mora em sua cidade, e na parte cultural da cidade, tentar ver se é o que pode ser feito para revitalizar essa história. Porque se não fizer alguma coisa, como cai, entendeu? Cada um tem que fazer um pouquinho para ver se recupera, né? Essa história que é triste a gente ver aquilo se acabar, né? Sem ter uma conservação. Eu acho que é importante que cada um faça um pouquinho, vá lá, fazer alguma coisa, pergunte, entre em contato com essas pessoas para ver o que pode ser feito, né? Porque a comunidade junta é capaz de fazer muita coisa, né? Por sua história, por sua cidade. Pró, bom dia. Oi. A atividade que a senhora colocou lá, não Sim. tem o arquivo do artigo, não. Eu não estou acreditando. Tá sem o arquivo do artigo, tá só... Não botei arquivo, não. Eu botei ali, você pega aquele título ali, pode entrar na internet que você pega. Tá. Viu? Tá certo? Tá certo. Acho que eu não botei não mesmo. Mas aquele título ali, você pode botar que você pega na internet, tá? Tá certo? Todo mundo aí quiser vou pegar aquele artigo, você pega o título que eu coloquei lá e pode colocar lá que você vai conseguir encontrar, tá? No Google. Bem, gente, alguém quer perguntar mais alguma coisa, quer falar alguma coisa? Então, nós teremos a nossa próxima aula na próxima quarta-feira, viu? Quarta-feira, às 8h. Ok? Certo. Tá bom, então. Então, tchau.